Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mesmo a essa casa de Jesus, essa casa de oração. Rapidamente aqui, dar os recados antes da gente iniciar a palestra de hoje. Primeiramente, a questão da palestra, né? Todas as palestras que a gente tem feito, a gente tem pedido então aos palestrantes que direcionem o tema das palestras, tendo em vista aí o Setembro Amarelo, né, no seu dia 10, que é o dia oficial aí da prevenção ao suicídio. A doutrina espírita, ela tem um papel muito importante nesse sentido, porque ela descortina para nós a realidade da nossa existência, o porquê de estarmos aqui, e nos mostra de forma clara e evidente que a vida continua, e que muitas vezes as nossas aflições, que a gente não encontra a resposta aqui, elas advêm das nossas existências passadas, né? Então, de que qualquer forma, nós devemos sempre confiar em Jesus, colocar realmente os nossos problemas, as nossas dificuldades na mão de Jesus e trabalhar sempre. Tá? A gente tem aqui os trabalhos assistenciais da casa, a gente ajuda as famílias carentes com cesta básica, né? Então, as pessoas que puderem sempre trazer, e as que trazem a gente já agradece, porque ajuda muito na confecção das cestas básicas e ajuda as famílias que são realmente carentes, tá? A gente tem os enxovais também das mãezinhas, né? Então, as mães carentes que vão ganhar neném passam por uma triagem e recebem um enxoval que é confeccionado pela Maria José e outras pessoas também que trabalham costurando e produzindo, né? Seja ali também, enfim, lençol, os outros panos, né? Fraldas, e confeccionam esse enxoval e entregam para as mãezinhas carentes. Tá? Um trabalho muito importante e que a gente depende sempre de vocês para que continue. E a gente tem hoje o nosso bazar dos pães, tá? Estão todos convidados no final, quem quiser adquirir ali, né, para ajudar realmente na casa, para que os trabalhos continuem, tá bom? A gente tem a rifa também da mandala, infelizmente eu acabei esquecendo de trazer, mas aqui no slide mostrou, né, a foto da mandala. Nosso grupo do WhatsApp também. É um trabalho realizado pela Ana, né, Luiz, que frequenta aqui a casa. E quem não está no grupo, quiser deixar o número ali depois com a Alessandra para adicionar, lá a gente coloca os informativos da casa, que é muito importante. E a rifa está ali também, para quem quiser adquirir, tá bom? Bom, então vamos fazer a nossa prece. A laranja. A outra ali. A laranja ali. Aí. Vamos fechar os olhos. Vamos pensar em Jesus, levando o pensamento. Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai amado, pela bênção desta encarnação, de estarmos aqui entre irmãos, amigos, com saúde, buscando crescimento, evolução e recebendo tantas oportunidades de aprendizado e de ajuda. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, irmão tão querido, que nos deixou tantos exemplos, ensinamentos, que nos ajudam a nossa caminhada aqui e certamente, por serem conhecimentos universais, irão nos acompanhar durante toda a nossa existência. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a nós mesmos. Vamos ainda agradecer aos mentores da casa, que desde muito cedo prepararam esse ambiente, para que nós pudéssemos aqui ser recebidos, acolhidos com amor, carinho, e que já desde o início estamos recebendo o tratamento de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Agradecer ao nosso mentor, esse anjo, esse amigo tão querido, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo para o bem. Agradecer a todas as oportunidades que Deus nos dá. E assim, com um sentimento elevado, pensamento em Jesus, vamos iniciar então fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa palestra a todos. Oi, boa noite de novo. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês em casa? É muito bom estar com todos vocês, para que a gente possa falar sobre os ensinamentos de Jesus através de Kardec, através do Espiritismo. Agradecemos a presença de todos vocês e vocês de casa. Agradecemos a presença do plano espiritual aqui presente com nossos irmãozinhos, irmãzinhas, e que conosco aprendem e conosco também nos ajudam a entender. E como sempre eu falo com vocês, os temas que eu converso com vocês aqui são sempre atualizados real, da nossa vida cotidiana. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre o que já apareceu aqui, o Setembro Amarelo. Alguém tem ideia do que significa isso, vamos dizer, nacionalmente? Setembro Amarelo? Então, alguns sabem, é como o azul dos homens, próstata, mamas. Então, o amarelo é a prevenção do suicídio. Então, é um tema difícil de falar, porque a gente não pode se aprofundar na parte espiritual. Nós podemos ir bem na parte, vamos dizer, material, porque o lado espiritual, nós não sabemos, como aqui presente, vocês em casa, sempre temos alguém, ou sempre temos amigos ou não, que se suicidaram. Então é comum muitas pessoas falarem, as pessoas que se suicidam são covardes. Não é questão disso, não. É uma falta de conhecimento enorme da vida espiritual. Mas como isso? Se a pessoa nunca teve a oportunidade de entender o que é a vida pós-morte, o Espiritismo explica a reencarnação, fica difícil. Como vai falar para nós, a maioria aqui, tentar conversarmos sobre física quântica? Não pega. Tem que estar num patamar estudado para começar a entender. E a vida, nossas existências, nos preparam para nós entendermos certas coisas do outro lado. Então, as pessoas que suicidam não são covardes, não. Elas passam por um momento difícil de perturbação material, porque aqui tudo é material. Então, do mesmo jeito que ela acha que o sapato dela acaba, que a bicicleta, a moto, tudo tem início e tem um fim e acaba, nós, os seres humanos, somos diferentes. Nós não iniciamos a nossa vida espiritual através do nascimento de nossas mães. Nós já fomos criados no Espírito. Nossos pais, nossas mães nos dão esse corpo para esse Espírito caminhar. Então, essa jornada de aprendizado é igual numa escola. Alguns largam no meio, outros largam mais para frente. Mas as pessoas que, tipo assim, estão fazendo uma faculdade, por um motivo qualquer, digamos que seja de 4 anos a faculdade. No segundo ano, no terceiro ano, quero mais, vou viajar. Vai viajar, vai curtir, vai fazer um punhado de coisa. Depois de uns 5, 6 anos, ela volta, não importa o lugar, eu acho que eu vou voltar a fazer faculdade. Passou 5 anos. Ela já está formada ou ela vai ter que voltar no terceiro ano? Isso é uma coisa material. Tem que voltar no terceiro, mas passou 10 anos, mas tudo bem, você não fez a faculdade. Já era para você estar formado com seu, sei lá, consultório, com seu escritório, seja lá o que for. Então, as nossas existências são múltiplas. A vida é uma só. Deus nos criou,
E aí nós vamos aprendendo como numa escola. São degraus as nossas existências e o que nos ocorre no nosso dia a dia. Não obstáculo. Obstáculo trava. Degrau você sobe. É o que Jesus nos deixou. É progresso espiritual. Então, a cada existência, nós aprendemos mais. Então, aqueles que tiram a própria vida, acaba. Para eles, solucionou o problema. Seja financeiro, seja moral, seja qualquer tipo. Por quê? Ele tem essa crença de que morreu, acabou tudo. Ele não tem uma consciência da dor que ele vai deixar. O problema para ele, seja uma dívida, ou seja isso, ou seja aquilo, é solucionar aquilo. Ele esquece que ele vai deixar mãe, pai, filhos, mulher, seja lá o que for, ele vai deixar isso. E isso vai causar uma dor tremenda nas pessoas. Porque quando nós estamos, vamos dizer, doentes, alguma coisa, tanto nós espiritualmente como os parentes e amigos vão se desligando devagarzinho, porque, nossa, acho que ele não vai sair dessa. Não foi abrupto. Como acontece com as pessoas, um infarto, um AVC ou um acidente, que é também para a pessoa sentir aquilo. Mas as pessoas que desencarnam dessa maneira, a família absorve melhor do que aqueles que se suicidam. Então, o suicida, ele está sempre na cabeça. Os familiares não têm noção. A não ser aquelas pessoas que às vezes cortam o pulso. Elas não querem morrer. Elas estão, oi, 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 olha para mim, olha para mim, olha para mim. Então ela faz um cortinho, às vezes, não dá tempo, vai. Mas a maioria não está muito afim, vamos dizer, de se suicidar. São pessoas carentes que estão pedindo um oi. São adolescentes, às vezes, que terminam um namoro. Falta ainda os ingredientes ainda da panela. Agora, após esses acontecimentos da vida física, da vida material, se as pessoas não, vamos dizer, as pessoas não entender, não aceitam que existe vida após a morte do corpo físico, fica difícil de entender. Porque nós não podemos aqui aprofundarmos, vamos dizer assim, a relatos. Até não é permitido a gente relatar, porque são coisas que faltam ainda o degrau, a maioria de vocês compreenderem. Me desculpe, me perdoem de fazer assim, mas é. Porque nós relatarmos o que acontece com um suicida após a morte dele, o que ele aqui estava passando, torna-se pior do lado de lá. Por quê? Ele vai levar um tempo para se desligar da matéria. Um exemplo de uma vela, 10 centímetros. Se você acender ela, ela dura 3 horas. Você deixa aceso, ou um vento, ou alguma coisa, vai lá e apaga ela. Ela não consumiu. Se nós temos aqui, nós não sabemos. Eu já sei. Que eu, pelo menos, o meu 73 eu já cumpri. Se eu tenho mais, eu não sei. Se eu vou amanhã ou depois, eu não sei. Então, nós temos um tempo que nós não sabemos qual é. E se nós interrompermos esse tempo, interrompemos o nosso aprendizado. Ah, mas ele fala porque ele não imagina como é o sofrimento das pessoas. Imagino sim. Porque para chegar a esse ponto de tirar a vida, faltou exatamente o conhecimento. Porque vai se desligar muito
leve. E depois outra coisa. É bem parecido com aquele que desencarna e a família fica chorando e chamando de volta. Ele vai só se tocar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa. Mas ele vai se tocar ao vivo e a cores, quando ele tiver em condições, o sofrimento que ele causou. E aí ele vai ver o sofrimento que ele causou a si próprio. Aí começa exatamente na vida espiritual o que a gente ouve falar. Existem muitos livros a respeito disso. O Vale dos Suicidas, todas essas coisas. Por quê? Porque essas pessoas, assim que elas desencarnam, elas precisam ser elevadas a esses lugares, porque as vibrações que elas têm são muito, 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 muito fortes para ficar junto, não só dos seus entes queridos, mas ficar junto das pessoas. A espiritualidade os leva para um determinado lugar. Por quê? Porque lá é o lugar deles. Sempre dou um exemplo aqui de time de futebol. Onde tem um jogo do Corinthians, e está jogando com o Palmeiras não vai lá, vai, vice-versa. Então é isso aí. Semelhante atrai semelhante. Esse Vale do Suicida não é um lugar que eles vão lá para ser castigados, eles merecem. Não. É um lugar de passagem para eles começarem a entender, conviver com os mesmos. Jamais vai faltar de passar alguém da espiritualidade para resgatá-los, para oferecer ajuda. Mas é aquilo. Eu estou lá, aí, aqui está passando gente que ajuda, não, vai embora. Como vai fazer? Precisa-se de um tempo. Então, essa intenção de que acabou a vida, não acaba. Então, nós temos que passar adiante para evitar exatamente isso. Porque, infelizmente, está crescendo o número de suicidas. E não é só aqui. Em outros países também. Já foi-se muito falado na época do Japão. Mas como o Japão? A cobrança imensa sobre as crianças, sobre os jovens. Que tem que ser isso, tem que ser aquilo, aquela competição de ser melhor do que o filho, do que o primo, do que o outro. As crianças não tinham o que fazer. E faz escola cedo, faz inglês, faz francês, faz balé, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. O pai quer que faça isso, o pai, a mãe quer que faça isso. Então, tudo isso são as coisas da modernidade que vai trazendo. E são as coisas que não estão ligadas, os ensinamentos de Jesus não estão ligados na vida espiritual. São materialistas. E por que são materialistas? Porque esse mundo hoje se forma dessa maneira. Então, quando se fala do lado espiritual, não, isso não existe, isso não existe. Para chegar os 5 minutos, não é convencer, passar os ensinamentos, passar o que existe do plano espiritual, leva-se um tempo. Como eu digo, hoje eu tenho 73. Em quantos anos eu acordei para a espiritualidade? Lá atrás. Mas eu lia muito. Mas eu comecei a entender Kardec, comecei a trabalhar fazem 30 anos. O que é 30 anos? Para 73. Eu não posso me cobrar e falar, nossa, perdi tudo para trás. Não, foi um alicercinho que eu vejo hoje. Porque eu não posso me cobrar de uma coisa que eu não tinha entendimento. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, por esse motivo, nós não podemos, por exemplo, aqui, começar a comentar os casos
de como ficam as pessoas que suicidam. Porque isso aí é uma coisa que, em vez de se tornar esclarecedora, pode se tornar terrorizante. Porque alguém pode ter tido um pai, pode ter tido um filho, um irmão, um parente, alguma coisa. Então, é somente isso. Não é questão de punição. É questão de que nós, aqui ao nascermos, nós vamos progredindo. Hoje nós somos melhores do que fomos antes. Então, quem pode dizer que nós já não fomos também suicidas? Porque dentro da escala evolutiva, ele veio e nos disse que somos todos ignorantes dos ensinamentos, dos conhecimentos, e que somente através das existências é que nós vamos melhorando. Então, sempre repito, nós que aqui estamos, nos portando como estamos hoje, perante o semelhante, perante a vida. Outros semelhantes iguais, de corpos físicos iguais, matando, estuprando, fazendo tudo. Como pode ser isso? Que pai é esse? Ele nos dá a oportunidade de crescimento. Ao nascermos começa uma jornada, da qual nós já participamos. Eu não nasci há 73 anos atrás já desse jeito. Tenho certeza que muitos e muitos e muitos eu já fui coisa ruim. Porque é assim que aprende. E daqui a 20 anos, 80 anos, 100 anos, se eu voltar de novo, claro que eu vou voltar, um corpo físico numa outra família, numa outra cidade, qualquer outra coisa, eu vou partir do que eu estou hoje. Não perde isso. É como uma escola, você fechou a matrícula, você pode voltar 10 anos depois. É a partir dali que você vai começar. Então, essa forma de ver e de ajudar é silenciosa, porque dificilmente nós observamos a pessoa que está com a intenção de suicidar. Ela não fala. Mas tem algumas coisas que dá para se perceber. Ela vai ficando mais quieta, ela vai ficando mais isso, mais aquilo, não consegue lidar mais com os problemas, tudo é demais. Não tem uma válvula de escape. E isso hoje em dia também é causado pela pressão que nós vivemos. Nós somos eternamente, nós somos igualzinho aquele moinho que moe cana. A gente passa de um lado, daqui a pouco volta de novo, nós somos eternamente, porque é tudo que acontece nos aperta, e se não estamos bons, não acreditamos que vai melhorar, nós vamos para a depressão. Não importa se é lá a Ucrânia que está brigando. Eles cortaram o petróleo de lá, nós vamos subir aqui, nós vamos acabar. Então está acontecendo coisa do outro lado do mundo e que nos afeta. Quando temos certo discernimento de alguma coisa, bom, então eu como 3 vezes pizza por semana, vou passar uma. Vou fazer isso. Todos nós não estamos apertando, então é um absurdo o preço no supermercado, mas nós não estamos nos ajeitando com o que a gente tem. Tem alguns que não conseguem. Tem alguns que é demais isso. Ele não vê um futuro que pode, no nosso caso, com as eleições presidenciais, mudar ou não mudar. Eles não veem dessa forma. E não passam, estão com a intenção de nos falam assim, que não é, vamos dizer, exatamente dessa forma, mas os suicidas, de uma forma
Ao reencarnarem de novo aqui, eu vou procurar ser o mais suave para vocês. Muitas das pessoas que nós vemos hoje, toda regra é exceção, com deformidades daquelas formas e tudo isso, a possibilidade é muito alta de ter sido um suicida. Porque é com um carbono, sempre falo aqui. Põe a folha, põe uma folha embaixo, põe o carbono, põe outra em cima, escreve aqui, vai passar lá embaixo. Nossa, mas Deus castiga? Não. Nós não temos o direito de tirarmos a nossa vida. Porque Ele nos deu para nós aprendermos. Então, nós estamos rejeitando o aprendizado dele. Isso é castigo? Não é. Ah, mas não tem o livre-arbítrio da gente fazer aquilo que a gente quer? Então, se tiver o livre-arbítrio e formos por esse jeito, então nós podemos sair daqui matando todo mundo, roubando todo mundo, porque é o nosso livre-arbítrio nós estamos certos. Não, existe uma lei divina. Não importa se é aqui em qualquer outro país. Essa lei divina, amai-vos uns aos outros. Desejai ao próximo aquilo que gostarias de receber. Se nós fizéssemos tudo isso, não teria corrupção, não teria nada. Porque não precisaria de nada disso, a gente seria feliz. Esse é o mundo de regeneração. Para nós que aqui estamos caminhando, nós vamos para esse mundo de regeneração quando a gente estiver bem próximo daquilo que pregou, daquilo que deu. Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, o Chico, o Divaldo, que ajuda muito, e muitos outros que não aparecem os nomes, mas que são pessoas dessa, vamos dizer, dessa espiritualidade. Então, essas pessoas que às vezes a gente vê com tanta deformidade, por que ela voltou desse jeito? Mesma coisa, se eu der uma marretada aqui na minha mão, eu vou esmagar meus dedos. Vai voltar a ser perfeito? Vai ter que fazer 1000 cirurgias, implante, isso, aquilo. Quem causou isso? Não foi eu mesmo? Então nós levamos para a espiritualidade isso e trazemos de volta. Para quê? Porque aqui é mais fácil de aprender e melhor do que lá. Vocês lembram? Eu sempre falo isso. E também minha cabeça sempre esquece. Aquela novela que teve na Globo, que era a vida depois da morte, o Vale do Suicida, onde aquilo não é fantasia, gente. Por isso que eu estou falando nisso, porque aquilo já foi mostrado globalmente. Então, é uma coisa, aquilo é real do começo ao fim. Aqueles que passam para lá com ódio, com raiva, não viram santo. Eles vão levar. E vão para aqueles lugares onde foi mostrado com tanta realidade, as pessoas se arrastando, isso, aquilo, nossa, mas é assim. É. A cada um conforme as suas obras. Tudo isso foi ele que nos trouxe. Então, o que acontece na vida espiritual, se nós tivéssemos essa certeza pura, ninguém iria tirar a vida própria. Porque imagina que aqui vai deixar o boleto no banco. Não percebe que vai deixar mulher, filhos. E que essas pessoas, a partir desse momento, podem virar guerreiras, e a mãe, vamos dizer, conseguir emprego, isso, aquilo, sustentar os filhos que eram dos dois. Por isso que às vezes as pessoas falam, eles são covardes. Não é questão de covarde.
mas a responsabilidade, o peso que eles deixam para trás, depois de um certo tempo lá, eles começam a ver. Nossa, e agora? Agora não dá, eu vou voltar. Agora não dá mais. Então o remorso mói. Então, por isso que nós temos que passar adiante essas explicações para que a gente possa fazer, ajudar as pessoas a não cometerem suicídio. E um fato muito relevante, isso com vocês, mas estatisticamente é provado. Quem mais suicida? É homem ou mulher? De sobra, homem. De sobra, os homens. Porque são mais carentes. Se nós formos ver o porquê, a primeira coisa que tem é abandono de mulher. Traição de mulher. Por favor, não estou julgando vocês não. Só estou comentando que é só ver as pessoas que estão hoje encarnadas por aí, já não jovem, porque os jovens hoje estão na noia, tá no cachimbo. Os mais que estão por aí, todos eles. Mulher deixou, os filhos deixaram, aí caiu na cachaça, daí semelhante atrás semelhante. Mora numa cidade, sumiu para outra porque não quer mais ver. É um suicídio. Ele só está com o corpo físico, mas ele suicidou com a vida. Então, essas são as coisas que acontecem com os homens. As mulheres, acredito eu, que seja mais pela ligação com os filhos e que vai deixar, não cometem. Aguentam muito mais passarem por isso, porque vieram para ser mãe, vieram para ser as tutoras. E os homens acham que não precisam mais disso e saem. A sequência que vai levando, nós, ao passarmos para o plano espiritual, aquilo que nós fazemos aqui, dificilmente nós não somos suicidas. Porque todos nós, desculpe de falar, é um tom de brincadeira, mas é verdade. A gente é um suicídio involuntário. Eu sempre falei isso aqui, por exemplo, eu adoro moto, tenho moto até hoje. Eu ando de moto no pau. 180, 200. Se eu morrer, eu estou na roça. Porque não era para andar naquela velocidade. É aquilo da vela. Eu encurtei o caminho. Mas que é gostoso, é. Vocês podem não compreender, mas que é uma delícia. É. Então, é um preço caro que eu posso pagar. E assim é nós, no cigarro, na bebida, nos vícios químicos, em tudo. Então é difícil. Nossa, mas então como faz para ser? Não, não é ser para ser, é consciente. A gente procurar o máximo possível de permanecer vivo, de cuidar. Porque é a mesma coisa, nós temos um carro, a gente não cuida do carro. Daqui a pouco está desmanchando tudo, ferrugem, tudo põe na garagem, sai, tá, esquece o carro. Daqui a um tempo precisa dele, aí eu vou lá dar partida. Mas como vai dar partida? Você esqueceu como ficou o negócio? Então você não vai ter volta, vai ter que comprar outro. Mesma coisa nossa, a gente tem que ganhar um outro corpo. Nós nascemos de nossas mães, às vezes, nas mesmas famílias, ou às vezes em outras famílias, e às vezes, para não dizer com certeza, trazer com o corpo físico, o espírito, as consequências da forma que nós tiramos a vida. Então, por isso que nós não podemos também jogar na rua, etc. Nossos irmãos ou irmãs, de uma certa forma,
e chegar e falar, ah, isso aí foi um suicídio, isso aí foi isso, foi aquilo. Não. Esse é um irmão, é uma criatura de Deus que está ali presa naquele corpo, com todas essas restrições, mas tendo a oportunidade de subir esse degrau. Coisa que nós estamos passando aqui de boa, então nós não temos condições de julgar. Então, o suicida é um ser que precisa da gente olhar dessa forma. E como estamos falando aqui, quantas pessoas, homens e mulheres, nós vemos pela rua, em outros lugares, com deformidades, em cadeiras de rodas, sendo levadas nos braços. A proporção é mais homem ou é mais mulher? É homem de novo, não é? Então é isso aí. Nós somos mais difíceis. Nós somos machão. A gente quer pagar para ver, depois não aguenta. Então, o ensinamento dele é geral. Não é para homem, não é para mulher. É para o ser humano. Então nós não temos como julgar. Mas nós temos como ajudar a prevenção. É de observar algum parente, algum amigo, alguma coisa em depressão, porque é isso aí, a depressão. O que quer dizer depressão? Depressão, você está numa estrada, depressão, buraco. Depressão, está descendo. Ajuda a levantar. Às vezes, mas não tem jeito de ajudar, o cara está precisando de 100 mil, ele vai ter que trabalhar para isso, vamos tentar ajudar. Mas não pisa em cima dele para ele afundar no buraco. Vamos tentar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Existem casos em livros que parece que foram feitos para servir de exemplo. Mas isso aí é muito fantasioso. Casos relatados por espíritos. Se suicidou. Porque não tinha mais medo de deixar a família na pior, não tinha como pagar as dívidas e tal. Então, ele se suicidou. Mas largou a família. Todos esses problemas. E depois, na espiritualidade, passaram-se anos e anos e anos e anos e anos. Aquilo estava vivo para ele. A família, a esposa, os filhos já estavam com seus 40, 50, 60 anos. Mas para ele, pareceu que foi na noite. Aí ele viu tudo isso, aquilo é espiritualidade. Ele permitiu, abriu para ser ajudado, vieram conversar. Aí ele queria saber. Aí o mentor falava para ele, olha, você tirou a vida por causa disso, 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 por causa de dívida, de tudo isso, não foi? Foi. Então, um mês depois, as pessoas que deviam pagaram sua mulher. Saíram da dívida. E aí? Parece conto de fadas, né? De pirlim-pim-pim. Alguém sabe o que é pirlim-pim-pim aqui? A fada. Então, é isso aí. Olha que coisa. Tirou a vida, um mês, 2 meses depois, aquilo que ele não teve, vamos dizer, paciência para esperar, ocorreu. Mas ele já tinha tirado a vida e causou um estrago na família nos que ficavam. E nele. Agora, ainda, a hora que ele reencarnar, ele ainda vai ter que começar da onde parou, com as deficiências causadas. Então, eu espero que eu tenha pegado levinho com vocês, porque é um tema muito pesado, machuca muito, porque é raro. Eu tenho, pelo menos, 2 amigos que se suicidaram. Então, são coisas que você vive com as pessoas, de uma hora para outra, deu um tiro. Então, é muito, muito rápido. Mas, para quem já começa a ter um conhecimento do espiritismo, de entender, é um baque. Mas fica mais fácil de
Deus te ajude, a família, isso e aquilo, aquele outro, que ele possa estar recebendo toda a ajuda. Não pensem que, ao ser enterrado, levou para o cemitério, ele está livre. Não está. Nenhum de nós, mesmo sendo bonzinhos, como nós achamos que somos, esse desligamento não se faz na hora. A cada um conforme as suas obras. Então vão sendo desligados, vai passando o tempo. Mas o que ajuda é as vibrações dos familiares, dos amigos e das pessoas, e não a crítica. Covarde, fraco, e isso e aquilo. Isso não ajuda. Não é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos exatamente disso aí. Se é amar o próximo, como vai amar o próximo chamando de covarde, de fraco? Nós temos que aprender esse outro lado da moeda, que é o perdoar, que é o amar, que é o mais difícil, mas é o que mais, vamos dizer assim, paga juros. Não é uma poupança, é onde paga muito juro você ajudando, fazendo pelos outros, porque é a única coisa que nos ajuda a subir o degrau. Então agradeço muito a todos vocês que aqui estão, ao plano espiritual aqui presente, porque hoje, sabe, assim como o Diego me falou a semana passada, ó, o tema da sua palestra vai ser isso aí, o Setembro Amarelo sobre o Suicídio. Eu não estava com isso na cabeça. Ele me falou, a partir daí começa. De dia, de noite, de madrugada. Então eu tenho a certeza absoluta do que nós estamos aqui conversando, não é só para nós que aqui estamos encarnados. Muitos estão aqui. E muitos estão recebendo esse carinho através do que nós estamos falando. Através do que vocês estão sentindo neste momento, são passados para ele. Mesmo que vocês não tenham a mínima ideia, o estado vibratório nosso, a espiritualidade os acolhe, passam para eles. Ai, pelo menos existe gente que não está nos chamando de covarde. Existem pessoas que estão vibrando por nós, isso, aquilo, que Deus os ouça. Então, por isso que eu sempre falo coisas da realidade, do cotidiano. Eu não sei fazer de outro jeito. Então, por isso que eu faço dessa forma. E essas vibrações nossas daqui, que enviamos, não precisa ser aqui, mas é durante a semana, qualquer momento. Em casa, ao dormir, ao tomar banho. Não é falta de respeito, estar tomando um banho, fazer uma prece. Não existe isso. Nós temos sim que ajudar. Sentimos-nos leves. Sentimos que estamos ajudando e eles estão sendo ajudados. É isso que eu tinha para falar para vocês e para vocês, companheiros. Abraço a todos, que a paz do nosso Mestre os envolva. Vamos então agradecendo ao Anselmo por tudo que ele nos trouxe. Com certeza fez o seu melhor, como sempre. Que seja de grande valia para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, porque nós estamos sós, não é? Em nenhum momento de nossa vida nós estamos sós. E que seja de grande valia para aqueles que ouviram, que estão passando por dificuldades, momentos difíceis, como todos nós passamos. Mas que possamos nos fortalecer nos ensinamentos do Cristo, nas orações do dia a dia, buscar a presença de Deus em nosso coração, lembrando que Ele está sempre no comando de tudo, nós não estamos sós. Nós somos filhos de um Pai misericordioso, amoroso. Mas, como a gente diz, existem leis acima de nós, não é? Nós temos as provações das reencarnações, vidas anteriores de coisa que nós fizemos, e hoje nós viemos resgatar e a gente não aguenta. Mas se tiver fé, oração, boas obras, bons pensamentos, sentimentos, a gente vai superando e isso tudo passa. E aí nós vamos ter uma nova visão de vida e se arrepender
do ato que iria praticar e não praticou, graças a Deus. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça nessa jornada que não é fácil, mas nós estamos aqui para aprender e para evoluir, não é? Para se modificar. E como a gente sempre diz que a mudança é um parto, é como um parto, e as luzes que nascem não chegam sem dor. Então, a dor é a nossa mestra divina, é a nossa buriladora da nossa alma. Então, vamos aceitar as nossas provas, dificuldades, buscando fazer o nosso melhor e principalmente refletir: por que eu estou passando com isso? Para quê? Alguma finalidade tem. E com os ensinamentos do Mestre e com os estudos que nós temos na doutrina espírita, a gente se fortalece muito, muito. Passamos a ter uma nova visão de vida, muito mais rica, espiritualmente falando. E as adversidades a gente consegue resolver de uma maneira mais tranquila e mais confiante. Que Deus nos abençoe e que nós possamos então retornar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos, fortalecidos, iluminados e confiantes na providência divina e todo o amparo e auxílio que nós recebemos nessa casa, que está sempre aberta para acolher a todos nós. Sempre que precisarmos, estaremos aqui. E assim agradecido, Senhor, por esse momento de luz, por esse banquete espiritual, pela presença do Anselmo, que trouxe o seu melhor para nós. Pedimos a bênção para continuar nosso trabalho espiritual, iniciar os passes, os tratamentos espirituais, que possa envolver cada irmãozinho que vai fazer esse tratamento com muita paz, com muito amor, e sair daqui mais fortalecido e confiante no Pai amoroso e misericordioso que nós temos. E assim agradecidos, nós encerramos esse momento dizendo aquela prece, a oração da paz, para pacificar o nosso coração e a nossa mente. Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor. Perdão onde há injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde está o desespero, alegria onde houver tristeza, união onde houver discórdia, verdade onde houver erro, consolo onde houver as trevas, luz a todos os corações que se encontram na escuridão, consolo onde houver a dor. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois nós sabemos, Pai, que é dando que recebemos, perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida, para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, e que a paz do Senhor esteja e permaneça sempre com todos nós. Um fim de semana abençoado, iluminado, com muita saúde e muita paz a todos. Graças a Deus.